Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Aquilo que eu tenho notado na minha prática profissional e também na minha interação com pessoas dentro e fora da psicologia é que continua a haver uma ideia mistificada, algo incorreta daquilo que é e que se passa durante um processo de hipnose, muito devido às questões dos mitos que foram sendo criados e desenvolvidos ao longo dos tempos de variedíssimas fontes. Embora eu já tenha referido esses mitos de uma forma mais concisa, eu gostaria de falar particularmente sobre dentro de cada mito, não é? Coisas mais prolongadas. E então é um pouco esta a mentalidade desta série de vídeos. E portanto o tema que eu hoje vos trago é algo que historicamente acaba por iniciar o mito de hipnose como controle mental e que a pessoa sobre as mãos do hipnotista não deve sujeitar-se a todas as suas ordens, responder a todos os comandos e não tendo qualquer controle sobre isso. Pronto. E eu penso que historicamente aquilo que dá o pontapé de saída, por assim dizer, a este mito tem a ver com as atuações em feiras, nos tempos, diria eu, nos tempos muito antigos. Bom, estas atuações em feiras não tinham só a ver com a hipnose, portanto não foram até só com a hipnose, já vinham de trás com o mesmerismo. Portanto, a abordagem desenvolvida e popularizada por Franz Anton Mesmer. Aliás, foi exatamente numa das várias atuações dentro de uma feira que James Braid, considerado um dos pais da hipnose, acaba por assistir a uma demonstração e a partir daí desenrola-se uma série de eventos que depois levam James Braid a destruturar aquilo que acontecia até reestruturar aquilo no que hoje em dia se pode considerar mais de hipnose. E as atuações em feiras sempre foram um contexto privilegiado de artistas que tinham o seu número e que ganhavam a sua vida com estas atuações. Como eu disse, o mesmerismo acabou por ser a primeira abordagem, depois passa por hipnose, num contexto artístico em que uma pessoa está dentro daquilo que é o seu plano de atuação perante um público, não é? Uma feira, e que chama alguém e que a partir desse momento interage com a pessoa numa série de rotinas em que ele vai dando sugestões e a pessoa vai respondendo, e essas rotinas são sempre muito específicas e muito vistosas, não é? E esta noção do artístico de estar em feiras passou-se ou foi para além do mesmerismo e entra já no campo da hipnose, nomeadamente quando Sigmund Freud e alguns dos seus conterrâneos, que depois acabam por seguir mais o caminho da psicanálise, mas sobretudo Sigmund Freud, critica fortemente a hipnose, desvaloriza fortemente a hipnose, o que faz com que dê força a uma instituição médica que já daí já era mais favorável à prática ou à atuação com práticas farmacológicas, e então a hipnose entra numa era de Idade Negra, por assim dizer. E aquilo que manteve a hipnose viva nesses anos foram exatamente esses artistas.
esses artistas que atuavam em circos, atuavam em eventos públicos, em festas e até às vezes na rua. Esses eram os pressupostos iniciais daquilo que hoje em dia se chama hipnose de rua ou hipnose de palco, hipnose de entretenimento. Bom, este tipo de abordagem é importante que as pessoas saibam que existe especificidades e tem objetivos. Não é? Por exemplo, sempre que vocês virem alguém no meio da rua ou até mesmo dentro de bares ou outros, discotecas é um bocadinho mais difícil, mas sobretudo bares, a querer interagir com vocês e até fazer estes truques ou estas rotinas, então vocês estão perante uma demonstração ou utilização de hipnose de rua. Por outro lado, se vocês estiverem num palco, se comprarem bilhetes para ver um mentalista, um entertainer, em que no meio do seu espetáculo haja uma rotina em que são utilizadas abordagens de hipnose ou técnicas de uma maior sustentabilidade, então é aquilo que se chama hipnose de palco. Estes contextos são contextos muito particulares. São contextos em que, obviamente, dependem de uma maior diretividade e de uma postura de maior autoridade, não é? É daqui que vem muito a dinâmica, daqui também dos pressupostos iniciais de terapia, porque aí os terapeutas também têm alguma culpa no cartório, em que é tido o hipnotista como alguém que comanda uma determinada série de acontecimentos e de variáveis para produzir efeitos de origem espetacular. Portanto, aí sim não existe uma interação como no contexto terapêutico e aí é um hipnotista a dar sugestões diretas para rotinas específicas a uma pessoa. Essas rotinas têm como objetivo entretenimento. Puro e duro. Ponto final. Se alguém vos disser o contrário, está a enganar-vos. O objetivo de hipnose de rua e hipnose de palco é entretenimento. E no sentido de entretenimento é tanto da própria pessoa, do sujeito, passando pela experiência, e sobretudo das pessoas que estão ao redor a ver aquilo. Daí que as rotinas tenham sempre um elemento de espetacularidade e até, quiçá, um elemento cómico. Okay? Portanto, o objetivo não é um objetivo terapêutico. Se vocês estão à procura de se resolverem com este tipo de abordagens neste contexto, esqueçam. Não é terapeuta, é entretenimento. Logo, as rotinas têm sempre este aspecto, como por exemplo alguém colocar um par de óculos e de repente, e esses óculos são mágicos obviamente, e vê toda a gente nua, ou deixa de ver a um melhor amigo que está na plateia, ou etc, ou vê outra pessoa qualquer, ou imagina que está ali um cão, ou cada vez que ouve um determinado som ri-se de uma forma incontrolável, ou espeta um bolo na cara, etc. Portanto, isso é para efeitos de entretenimento. Portanto, o que é que isso traz? Traz então o mito de que as pessoas que estão a passar por esse processo não conseguem não deixar de responder e logo tudo aquilo que o hipnotista diz para elas fazerem, que pode ir destas coisas até outros aspectos, como por exemplo, eu vou dizer isto em vídeo, somos todos adultos, o hipnotista apertar a mão de uma mulher e ela começar a ter um orgasmo.
Tudo isso é para efeitos de entretenimento. Logo, é visto como sendo uma relação de desigualdade, de superioridade do artista versus o sujeito. Agora, também é importante que vocês compreendam que estes contextos têm uma série de preparações prévias. Portanto, ao contrário do contexto clínico ou do contexto de investigação, os sujeitos, na maior parte das vezes, são previamente selecionados de modo a garantir o impacto, o efeito de wow. A seleção inicial passa por testes de sugestionabilidade, passa também pela avaliação do hipnotista em termos daquilo que é a personalidade dos sujeitos ou algumas características da personalidade dos sujeitos, como por exemplo aqueles que tendem mais a realizar comportamentos que noutros contextos poderiam não realizar, sob a lógica de que a própria situação permite que eles o façam, sem crítica, sem julgamento. Por exemplo, alguém em contexto clínico poderia, obviamente, recusar espetar um bolo contra uma cara, ou a cara contra o bolo. No entanto, se estivermos num programa televisivo em que todos os focos estão na pessoa, em que a pessoa está ali a entreter, é o alvo de toda a atenção, eu aqui tenho legitimidade, tenho desculpa para fazer isso à vontade. Agora, por mais permissividade ou por mais justificação que haja em alguns comportamentos, também há um limite. E esse limite é sempre tido pela segurança pelo próprio hipnotista. Por exemplo, há determinadas rotinas que podem seriamente correr mal e que não têm outro propósito senão o espetáculo. Rotinas como, por exemplo, a ponto humana, em que uma pessoa é sugestionada para estar cataléptica e colocada entre duas cadeiras, sendo que uma cadeira apoia aqui a base do pescoço, outra cadeira apoia os pés e parte do tornozelo e antepé. E o que é que acontece nesse estado de rigidez absoluta? É provado que, por mais que se coloque ali algum peso, a pessoa não quebra, não vai para baixo. É um pouco aquela sugestão estúpida do firme-ir como uma barra de ferro. Inclusivamente, para demonstrar esse efeito, não é? Há mesmo artistas que já chegaram ao ponto de se colocarem em cima da pessoa e estou a falar com os pés em cima da pessoa, então colocarem outra pessoa a andar em cima de alguém nesse estado, só para provar o poder da mente, da rigidez. E isto é extremamente perigoso. Outra demonstração que também é muito perigosa, se não for bem feita, tem a ver com a demonstração de analgesia hipnótica através da inserção de uma agulha, passando uma agulha de um lado ao outro, geralmente na mão, em vários sítios da mão, ou talvez um pouco mais agressivo ou visualmente espetacular seria nestas zonas aqui. Obviamente que isto tem uma forma específica de o fazer, mas pode correr muito mal. E nem todas as pessoas conseguem fazer isto com todos os efeitos espetaculares. Daí que haja um conjunto de preparações prévias. Aquilo que a pessoa está a ver ali não representa aquilo que é o potencial terapêutico de hipnose. Mas há muitas pessoas que tendem ainda a continuar a dar formações em hipnose de palco que dizem
que uma pessoa aprender hipnose de palco dá-lhes mais bagagem para depois até mesmo contexto terapêutico. Não, isso é falso. Em primeiro lugar, as poucas abordagens rápidas ou de choque que eventualmente podem ser utilizadas como técnicas de indução, hoje em dia são dadas em mais contextos para além daquele que é a hipnose de rua ou de palco. Depois, a questão da autoridade, ou seja, de estar ali com um tom firme e autoritário, convencido, isso hoje em dia, se nós vamos para contextos terapêuticos, a investigação em psicoterapia já demonstrou taxativamente que esse tipo de postura tende a criar mais rupturas na relação do que propriamente ser eficaz. E depois as questões das sugestões diretas. Sim, de facto, sugestões diretas em alguns contextos podem ser eficazes, ou para algumas pessoas podem ser eficazes, para outras não serão. Hoje em dia, naquilo que é o ensino, na formação em hipnose clínica e experimental e também nas abordagens ericksonianas, uma pessoa já fica com uma bagagem suficientemente vasta para executar qualquer tipo de abordagem ou de estilo em termos de hipnose, e não precisa de hipnose de palco ou de rua para aquilo que seja o que for. E, portanto, este contexto só vem denegrir hipnose do ponto de vista terapêutico. E é como eu digo, o objetivo destas coisas são entretenimento, ao mesmo tempo estão a prejudicar a imagem de algo que também é utilizado em contexto terapêutico. Portanto, tenham muita atenção que quando estão perante esses fenómenos, em terapia, isto não acontece dessa forma. Ok? Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Deixamos a todos um resto de bom dia, fiquem bem e até um próximo vídeo.